Eu não sou humano, mas um espírito, um demônio vindo das chamas mais profundas do inferno. Sou aquele a quem vocês, habitantes de Nova Orleans, e sua polícia tola chamam de Axeman. Em meados do século XX, entre os anos de 1918 e 1919, Nova Orleans foi assolada por uma série de crimes brutais que deixaram a população em pânico. A cidade, já acostumada a histórias de fantasmas e mistérios, viu-se nas garras de um inimigo real e mortal. A figura que logo se tornaria conhecida como o Homem do Machado iniciava uma onda de violência sem precedentes e ninguém poderia imaginar até onde ele chegaria. Segundo os investigadores, os primeiros relatos de crimes atribuídos ao assassino surgiram em 1911. Após um intervalo de 7 anos, ele retornou, deixando um rastro de violência com um padrão inconfundível. A principal arma era um machado, mas ele não hesitava em usar qualquer ferramenta cortante que tivesse ao seu alcance, como navalhas e facas de açougueiro. Suas vítimas eram, em sua maioria, imigrantes italianos. O assassino nunca roubava nada. O primeiro crime que abalou a cidade aconteceu em 22 de maio de 1919. Joseph Maggio, um imigrante italiano, dono de uma mercearia, estava dormindo ao lado de sua esposa Catherine em sua casa na esquina da Upper Line. A noite era silenciosa, mas o casal não teria paz. O assassino invadiu a casa e cortou as gargantas de ambos com uma lâmina de barbear. Antes de sair, golpeou a cabeça de Joseph com um machado, talvez para confundir a causa da morte e dificultar a investigação. Joseph foi encontrado ainda vivo por seus irmãos, mas não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Catherine, entretanto, já havia sucumbido aos ferimentos, com seu pescoço cortado quase até o ponto de decapitação. No local do crime, os investigadores encontraram uma navalha ensanguentada, largada no gramado da casa ao lado, junto com roupas manchadas de sangue que o próprio assassino aparentemente descartou. Esses achados, deixados como um rastro de terror, marcariam o início de uma série de ataques implacáveis que o Homem do Machado perpetuaria em Nova Orleans. Um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Próximo à casa de uma das vítimas, o assassino deixou uma mensagem escrita com giz no chão. A senhora Maggio vai se sentar esta noite, assim como a senhora Tony. A inscrição críptica e aterrorizante parecia fazer referência a uma outra vítima de assassinato anterior, sugerindo uma possível ligação entre os crimes passados. Esse detalhe não apenas reforçou a teoria de que o assassino possuía um padrão específico para selecionar suas vítimas, mas também intensificou o pavor que se espalhava pela cidade. Aproximadamente um mês depois, nas primeiras horas da manhã do dia 27 de junho de 1918, o padeiro John Zanca foi entregar pães no mercado de Louis Besumer, e ao chegar no local, sentiu que algo estava errado. Seguindo seu instinto, Zanca decidiu entrar pelos fundos, onde Louis e sua companheira Harriet moravam. Ao adentrar o local, encontrou uma cena horrenda. Besumer jazia no chão com uma fratura profunda no crânio, causada por um golpe de machado. Harriet, também brutalmente atacada, foi encontrada inconsciente, com um ferimento grave acima da orelha. Ambos foram levados às pressas ao hospital, mas o trauma deixado pelo ataque logo traria consequências trágicas. Louis Besumer sobreviveu e se recuperou dos ferimentos, mas Harriet, sua companheira, faleceu em agosto, devido a complicações do ataque. A cidade sabia então, o terror havia voltado a atacar, deixando cicatrizes não apenas físicas, mas também emocionais nas vítimas que sobreviveram. Na noite de 5 de agosto de 1918, uma jovem chamada Anna Schneider estava grávida de 8 meses e foi atacada em sua própria casa. Ela acordou com uma sombra ameaçadora sobre ela e, antes que pudesse reagir, foi golpeada várias vezes no rosto. Seu couro cabeludo foi aberto e o seu rosto ficou coberto de sangue. Mais tarde naquela noite, seu marido, Ed Schneider, chegou em casa e encontrou Anna viva, mas severamente ferida e em estado de choque. Incrivelmente, apesar da brutalidade do ataque, Anna sobreviveu e algumas semanas mais tarde deu à luz a uma menina saudável. Ela afirmou não se lembrar de nada sobre o ocorrido. Em 3 de setembro de 1919, Sarah Laumer, de 19 anos,
foi atacada enquanto dormia. Quando os vizinhos notaram que ela não respondia, entraram em seu apartamento. Eles a encontraram inconsciente, com uma grave lesão na cabeça e dentes quebrados, resultado de um ataque brutal. O intruso havia entrado pela janela aberta, deixando para trás um machado ensanguentado no gramado. Sarah se recuperou dos ferimentos, mas não conseguia recordar qualquer detalhe do ataque, um trauma que parecia apagar as memórias dos sobreviventes e aumentar o mistério em torno do criminoso. Na noite de 27 de outubro de 1919, Mike Pepitone foi atacado em sua casa. Sua esposa acordou com o som de golpes e correu para o quarto, quando viu uma figura sombria fugindo pela porta. Mike estava coberto de sangue que se espalhara até pelas paredes, manchando uma imagem da Virgem Maria. Mike foi imediatamente levado ao hospital, onde recebeu cuidados médicos urgentes. Embora tenha sobrevivido ao ataque, as feridas e o trauma deixaram marcas profundas. E esse foi o último ataque registrado do Homem do Machado. Mas a sombra desse criminoso não se dissipou tão facilmente. Nova Orleans continuou assombrada pela figura enigmática que havia semeado o terror nas ruas. Enquanto os assassinatos cessaram, o mistério em torno da sua identidade e motivações persistiu, alimentando a ansiedade e o medo na população. À medida que o pânico se espalhava pela cidade, um novo capítulo de horror surgiu. Em 13 de março de 1919, uma carta enigmática foi enviada às redações dos jornais, supostamente assinada pelo Homem do Machado. Nela, o autor prometia uma noite de terror, em 19 de março à meia-noite, mas fazia uma exigência peculiar. Ele pouparia as casas onde o jazz estivesse sendo tocado. A autenticidade da carta permanece incerta, mas ela aumentou ainda mais o medo e o mistério em Nova Orleans. A carta era uma ameaça direta, acompanhada de um toque de ironia. Inferno, 13 de março de 1919. Estimado mortal, nunca me capturaram e jamais conseguirão. Ninguém nunca me viu, pois sou invisível, como o éter que envolve a sua terra. Eu não sou humano, mas um espírito, um demônio vindo das chamas mais profundas do inferno. Sou aquele a quem vocês, habitantes de Nova Orleans, e sua polícia tola chamam de Axeman. Quando eu desejar, voltarei para fazer novas vítimas. Apenas eu sei quem serão. Deixarei apenas meu machado ensanguentado, coberto de sangue e dos cérebros daqueles que enviei para me fazer companhia. Se quiser, pode avisar a polícia para não me irritar. Claro, sou um espírito razoável e não me incomodo com as investigações que fizeram até agora. Na verdade, foram tão estúpidas que não só me divertiram, como também a Sua Majestade Satânica, Francis Joseph e outras entidades. Mas diga-lhes que tomem cuidado, que não tentem descobrir quem ou o que sou, pois seria melhor nunca terem nascido do que enfrentar a ira do Axeman. Porém, acredito que nem preciso avisá-los, pois sei que a polícia continuará a me evitar, como sempre fez. Eles são espertos o bastante para saber que é melhor ficar longe de problemas. É provável que vocês, orleanianos, me vejam como um assassino horrível. E de fato sou. Mas poderia ser muito pior se quisesse. Se eu quisesse, poderia visitar sua cidade todas as noites e tirar a vida de milhares dos seus melhores cidadãos, pois estou em ligação direta com o Anjo da Morte. Agora, para ser claro, na próxima terça-feira à noite, às 12h15, horário terrestre, passarei por Nova Orleans. Em minha infinita misericórdia, faço uma proposta para vocês. Aqui está. Eu gosto muito de música jazz e juro por todos os demônios das regiões inferiores que qualquer pessoa será poupada, desde que, no horário mencionado, tenha uma banda de jazz tocando em sua casa. Se todo mundo tiver uma banda de jazz tocando, tanto melhor para vocês. Uma coisa é certa, quem não tiver o jazz em sua casa na noite de terça-feira, se houver algum, certamente sentirá o peso do meu machado. Agora, como estou com frio e desejo o calor do meu tártaro nativo, vou me despedir.
Que esta mensagem seja publicada para o seu bem. Eu fui, sou e serei o pior espírito que já existiu, seja em sonho, seja em realidade. O Axeman. Nos dias que antecederam o momento prometido, Nova Orleans foi tomada por uma expectativa febril. Ninguém sabia o que esperar. E quando a noite finalmente chegou, o som do jazz tomou cada salão e rua em um grito coletivo de esperança e medo. A carta, repleta de sarcasmo e ameaças veladas, jogou Nova Orleans em um pânico ainda maior. A polícia se dedicou a decifrar qualquer pista que pudesse levar ao homem do machado. Peritos tentaram analisar a caligrafia e o estilo da mensagem, mas a ausência de técnicas avançadas de análise dificultou qualquer progresso concreto. A presença da música jazz como um elemento central na carta também intrigava os investigadores. Seria o autor um amante desse estilo musical? Ou estaria a mensagem simplesmente brincando com os temores da cidade? A exigência bizarra parecia tanto um desafio quanto uma forma de alimentar o pavor, e o mistério ao redor do motivo real apenas aumentava. Apesar dos ataques terem cessado, o mistério do homem do machado nunca foi solucionado. Sem suspeitos identificados ou provas conclusivas, surgiram diversas teorias sobre quem poderia ser o autor desses crimes brutais. Uma das teorias mais difundidas sugere que ele poderia ter sido um assassino em série com ligações à máfia italiana. Nova Orleans, na época, tinha uma significativa comunidade de imigrantes italianos, e muitos dos ataques foram direcionados a famílias italianas. Segundo essa teoria, o homem do machado teria utilizado o medo como uma forma de ajustar contas e intimidar a população. Outros acreditam que o homem do machado poderia ter sido um psicopata isolado, alguém que encontrou no terror da cidade e na violência dos crimes uma forma de expressão macabra, talvez alimentada pela crença de que nunca seria capturado. Há quem sugira que ele era alguém com um fascínio doentio por jazz, talvez até ligado à cena musical da cidade, uma vez que utilizou a música como condição para poupar vidas em sua infame carta. No entanto, o verdadeiro motivo por trás dos ataques e sua identidade real permanecem desconhecidos. Assim, o Homem do Machado de Nova Orleans continua a viver nas lendas e no imaginário popular, e convida gerações a especularem o que realmente aconteceu entre 1918 e 1919. Com um total de 12 vítimas confirmadas, das quais 6 sobreviveram e 6 perderam suas vidas, o caso do Homem do Machado de Nova Orleans permanece um dos mistérios mais assustadores da história criminal. Naquela época, as autoridades ainda não contavam com a teoria comportamental para entender a mente de criminosos em série. Isso limitava suas investigações e não foi possível concluir se o Homem do Machado seria ou não um serial killer, como entendemos hoje. Somente em 1970, agentes do FBI desenvolveram a teoria comportamental moderna, lançando as bases para o perfil de assassinos em série. Baseado nesse conhecimento, o Homem do Machado provavelmente se enquadraria no perfil de um serial killer, impulsionado por um desejo de controle e caos, deixando para trás uma trilha de medo que permanece viva na memória de Nova Orleans.